Alô, meus amigos ligados no Esporte Grupo Independente, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Aproveita já para se inscrever. Estamos aqui com o Gelson Conte, também com o Felipe Schmidt. Tudo bem? Como é que tá, Felipe? Boa tarde. Tudo bem, Moisés? Um abraço, Gelson, para todo mundo que nos acompanha sempre através das redes sociais. Hora de projetar o futuro, né, Moisés? Já foi, ficou no passado já a eliminação, mas uma grande campanha, uma excelente sementinha que foi plantada, né? E agora, vida que segue. Tudo bem, Gelson? Como é que tá? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Já assimilado tudo que aconteceu e bola para frente, vamos continuar aí nessa luta que eu acho que vem coisa boa. Respeitamos aquela primeira semana, né, que é muito delicada, é muito complicada, mas a gente não pode esquecer que o trabalho foi muito bem feito, né, Gelson? Eu acho que a gente tem que ter a consciência de que o trabalho ele andou bem, a gente precisa trabalhar em cima daquilo que foi feito, para que o ano que vem também seja um ano forte, um ano diferente, aprender com o que foi feito de errado, porque às vezes quando tu ganha a gente nunca vê os erros, mas a gente também cometeu alguns equívocos e a gente vai se fortalecendo cada vez mais e a gente promete e pretende também com a ajuda desse pessoal que nos apoiou nessa competição, vocês da imprensa, fazer um ano que seja um ano histórico, até porque o ano que vem o Lajadense vai jogar 2 competições. Bom, Gelson, já aproveitando o gancho então da tua primeira participação aqui com a gente, para dizer que a situação está muito bem encaminhada para o ano que vem, né? Pelo teu bate-papo, dá para sentir que já tem conversas, está tudo bem adiantado e ajeitado para o técnico Gelson Conte para o Jefferson auxiliar permanecerem no clube. Claro que existe toda a retaguarda, outras pessoas que foram importantes nesse processo, mas o treinador e o auxiliar a gente já pode confirmar para o ano que vem? Tu sabe que sempre existe aquela situação de negociação, mas a negociação desse ano ela não foi difícil. O ano que vem também não é, até porque tem algumas situações que foram acontecendo, alguns contatos, mas a coisa ela ficou muito mais envolvente, como a gente diz. Vocês da imprensa, o apoiador, o patrocinador, a comunidade, o torcedor. Então também tem esse lado, claro, que nós temos que olhar bastante para o nosso lado profissional, mas em cima disso nós precisamos ver as pessoas que nos encontram na rua, as pessoas que nos ajudam. Está confirmado para que a gente continue o trabalho do ano que vem, como comissão técnica. Se acontecer alguma situação, já ficou tratado com a diretoria de aparecer algum clube de Série A, eu vou sair, mas eu devo retornar, entendeu? Isso já foi traçado. O próprio presidente falou que eu só não seria o técnico se acontecesse alguma situação muito diferente daquilo que está acontecendo, mas, claro, nós estamos na expectativa de daqui a pouco até um crescimento profissional, alguma proposta ali fora. Mas eu sou um cara muito consciente de que também eu estou muito dentro aqui, entendeu? Eu sou muito preocupado com as coisas que precisa se levar adiante, principalmente com um grupo de jogadores. Eu já trabalho em cima dessa situação. A direção já está também se organizando em cima de alguns nomes que estavam aí, que a gente quer que volte. Então, tá bem encaminhado. Hoje eu posso dizer que eu sou o técnico do Clube Esportivo Lajadense o ano que vem. Mas nós precisamos continuar nesta batalha e tentar, sim, fortalecer muito mais o clube, porque o clube não é só dentro de campo. O clube precisa também estar bem fortalecido lá de fora. E nós nos sentimos bem fazendo o trabalho que a gente fez. Eu acho que a gente teve um crescimento em cima de gestão de grupo. A gente cresceu bastante no envolvimento com vocês da imprensa. Então, nós vamos tentar continuar, dar uma ênfase maior ao futebol e tentar buscar essa vaga no que vem, que esse ano ela escapou por pouco. Agora, Gelson, quando tu fala fora de campo, a gente sabe do emblema, né? Que é o Gelson Conte. O Gelson Conte não é só o treinador. Ele não é o cara... A gente olha o resultado final. O time chegou lá para brigar pela primeira divisão, daqui a pouco não subiu, mas tem todo um projeto atrás. E a gente estava conversando agora, nos últimos dias bastante, o Gelson já começa, junto com pessoas ligadas ao conselho administrativo, à gestão de marketing do clube, a questão de marketing do clube, a capitanear uma busca por patrocinadores. E me parece que depois de algum tempo o Lajadense consegue antecipar um pouquinho esse movimento, né?
Lajadense não começa a buscar patrocinadores, buscar cotas lá na reta final. O Lajadense já começa em 2021 a planejar 2022. Não tenha dúvida, até porque o Conselho Administrativo está fazendo um grande trabalho e direcionou esse tipo de situação. Antes mesmo da gente chegar na semifinal, as coisas já estavam mais ou menos encaminhadas tanto para a Série A quanto para se manter na divisão de acesso. Então, eles estão colocando em prática. Eu acho que o departamento de marketing do clube está muito à frente do ano passado, já deu um passo muito maior. Eu acredito que já está fazendo um trabalho direcionado para o ano que vem, um trabalho forte. E, claro, eu me coloquei à disposição daquilo que precisar. Se eu tiver que ir junto com a direção, eu vou ir. Já visitamos um ou outro empresário de Lajeado, para a gente tentar uma manutenção de apoio, ou daqui a pouco um patrocínio até maior, porque também eles viram que o nosso trabalho ele é direcionado a uma situação muito séria em busca do resultado. E além de buscar o resultado, é para o crescimento do clube. Porque eu acho que o clube viveu uma situação bastante diferente, isso pode ser que tenha empolgado um pouco, e nós acreditamos, claro, a minha área é a área do futebol, mas eu acredito que o departamento de marketing não é que vai ter facilidade, mas pelo menos as pessoas, os empresários, os apoiadores vão querer, e os torcedores vão querer ouvir muito mais a direção do Clube Esportivo Lajadense, o Conselho Administrativo, o pessoal do marketing, para ver se tem alguma coisa nova para fazer para o ano que vem, um apoio maior, ou alguns manter o apoio que estão fazendo. E também o Lajadense está pensando, porque tu precisa dar alguma coisa em troca, né? E o ano que vem a gente sabe que nós não vamos mais conseguir fazer um grupo com a folha de pagamento que a gente fez esse ano. E aí muita gente reclama da pandemia, e eu colocava para vocês também, que talvez a pandemia tenha nos ajudado a montar o grupo que nós montamos. Claro que ele vai ser muito direcionado a um perfil que nós tínhamos esse ano, agora que passou. Vai ter bastante dificuldade novamente, mas eu acho que o Lajadense vem um pouco mais forte. Eu acho que fica bem claro, né, que a evolução acontece muito rápido e 3 meses antes do campeonato começar, não se tinha certeza que o Lajadense participaria da competição. Palavras do próprio presidente e do conselho de administração. O Everton chegou a cogitar não entrar, e daí cairia para a terceira divisão. Cairia para a terceira divisão. Ele junto com os conselheiros, porque estavam muito preocupados com a questão financeira do clube. E agora a gente está aí, claro, na reta final do ano, mas já projetando o ano que vem. Então, quer dizer, isso é extremamente importante. Então, ter participado da competição, e mesmo que não tivesse daqui a pouco alcançado o resultado que conquistou, que foi fantástico, até pelas dificuldades de fazer o time financeiramente, né? Mas participar foi fundamental, né, Gerson? Acho que essa retomada ajuda a facilitar o ano que vem também, né? E tem uma coisa que é importante, né, Filipinho? Quando tu perde, às vezes tu tenta achar argumento, por que eu perdi? O que foi bom? O Lajadense tem muita coisa que foi fantástica. Por exemplo, existe um preconceito no futebol de que o treinador não deveria participar de algumas estratégias. Eu já penso ao contrário. Um treinador que participa de estratégias de venda, de patrocínio, participa efetivamente da gestão de alguma maneira, ele está muito mais concatenado com o clube, com o que precisa o time. Principalmente quando ele tem uma representatividade, né? Acho que o Gelson, é o mais importante. Não, e o Gelson, Felipe, é um dos poucos treinadores do Campeonato Gaúcho, eu falo da divisão de acesso, que não tem custo para o clube. Os patrocinadores investem no Lajadense, sim, mas alguns mais no Gelson. Então isso é importante a gente falar, porque às vezes o torcedor ele não sabe do tamanho do que representa o nome Gelson. O Gelson aqui é nosso amigo, mas eu estou falando do Gelson Conte, o profissional Gelson Conte. O Gelson jogador do Lajadense, o Gelson goleador, o Gelson agora treinador, o Gelson ídolo. O torcedor que vai lá antes do jogo final, que canta o nome dele. Então esse emblema ele é muito importante. E o Lajadense conseguiu, Gelson, pegar o teu nome e fazer com que o projeto Lajadense Gelson Conte fortalecesse o clube. Isso é fundamental para a sequência. E a gente espera continuar dessa forma. Como eu falei para vocês, eu tenho aquela preocupação de evolução na minha parte profissional, mas às vezes eu vejo que a característica e até a condição do clube, e o clube onde eu me criei, e a própria convivência que eu tenho, que eu falo, que a gente se torna repetitivo, às vezes
com o próprio torcedor, ela me traz uma responsabilidade enorme de eu ter que chegar no clube às 8 da manhã e sair às 6 da tarde. Então, de tu tá vendo, tu mesmo sendo técnico, tu conseguir ver algumas coisas que precisam ser feitas, tanto no futebol quanto fora deles. Mas eu me sinto gratificado por ver a evolução do clube, para ver a evolução dos meninos, porque a gente sabe que tem muita gente atrás dos nossos atletas, que se valorizaram pela condição do que apresentaram, mas também de uma condição de estar ajudando bastante, de daqui a pouco não é que as coisas se tornam fácil, mas eu também estar representando o clube dentro da nossa comunidade, entendeu? Então, todo mundo sabe da minha índole, mas eu acho que eu imagino isso, que tem coisa boa pela frente, não só para mim, mas para o clube em si. Talvez da maneira que nós estamos trabalhando, a gente juntou muito as coisas ali no dia a dia. O presidente da administração, que é o Everton, a gente combina bastante até naquilo que a gente precisa conversar, no futebol, no encaminhamento das coisas. Você já vem desde 91, né? Essa dobradinha então, boa aí. Mas é uma situação de que talvez a gente esteja muito mais ligado à verdade dos fatos, daquilo que acontece, daquilo que precisa acontecer. A gente lamenta ainda não ter conseguido acesso, mas a gente pensa também que daqui a pouco, no próprio acesso, isso que eu vou falar, talvez muitos não vão concordar, nós poderíamos dar um passo muito rápido para frente, daqui a pouco tu acaba dando 2 para trás, em cima de um planejamento do Conselho Administrativo, talvez a gente teria que ter ficado mais um ano no acesso e a gente se fortalecer como clube, se fortalecer cada vez mais. Mas esse fortalecimento do clube ele não depende só do meu nome, não depende só do Conselho Administrativo, do Conselho Deliberativo, do presidente, que dispensa comentário como atleta e como pessoa. O desenvolvimento do clube, o futebol que está se apresentando, a manutenção do clube, ela vai continuar dependendo do torcedor, porque a gente sabe que apareceu torcedor que a gente não conhecia, que a gente sabe que é apaixonado pelo clube há tempo, os apoiadores que apoiam a comissão técnica e principalmente os patrocinadores, os amigos do clube. Eu acho que depende bastante, muito mais deles do que nós. Nós estamos tentando fazer uma representatividade, como a gente diz, claro, dentro daquela situação de que nós trabalhamos com futebol a vida inteira. E a outra situação que talvez ela nos coloca muito perto das pessoas é por ser da cidade, por ter jogado no clube e por ter um comportamento de se dar com todo mundo, de conhecer muita gente dentro da cidade, e principalmente vocês da imprensa. Então, eu acho que, juntando todos esses fatos, se tem uma noção e uma consciência de que a coisa está difícil, mas que a coisa ela continua bem encaminhada para o próximo ano. E a gente espera que as coisas continuem dando certo, até porque também eu tenho uma visão em cima do futebol, de que se o Lajadense continuar nessa trajetória, claro que nós não podemos daqui a pouco adivinhar o caminho dos profissionais, inclusive eu que está ali dentro, porque o futebol ele é tão rápido e tão prático que daqui a pouco pode tocar o telefone e a gente tem que ir para alguma situação e depois voltar ou não voltar. Mas eu acho que dentro de todos os clubes, o Lajadense na divisão de acesso ele é um dos clubes que ele tem uma condição de chegar na próxima competição muito mais alicerçado, muito mais forte e muito mais estruturado, porque não existe mais tu fazer futebol. Falta 40 dias para começar a competição, tu não sabe quem é o diretor de futebol, tu não sabe quem é o presidente, isso não existe mais. Então eu acho que o Lajadense tem a grande chance. Foi dolorido? Foi. Vai demorar um pouco? Vai, mas talvez nós estamos caminhando nós estamos trilhando um caminho correto, de que depois é só que as coisas deem certo dentro de campo. Bom, Gelson, foi montada toda a comissão técnica e, curiosamente, quando o grupo já estava praticamente fechadinho, veio o executivo de futebol, o René, né, que a gente foi aprendendo no dia a dia a conhecer um pouco mais, foi indicação sua, inclusive, e ele chegou com uma mentalidade muito boa, né, uma mentalidade, assim, pensando talvez até muito maior do que aquilo que o clube suportava no momento.
mas foi colocado muita coisa em prática, né? E a gente viu uma estrutura e toda a logística muito bem elaborada. A permanência do René para o ano que vem, ela vai ser fundamental aí para todo esse processo? Eu acho que sim. É um profissional que venho acompanhando há tempo, foi indicação minha. Só que é um profissional que, quando chegou, ele já sabia o que estava acontecendo dentro do clube. Ele sabia o que tinha que ser feito no clube. Hoje eu falei para algumas pessoas que... mas eu falei em tom de brincadeira. Deixa que as coisas difíceis no futebol eu faço, tá? Procuro fazer as coisas mais fácil. Porque às vezes tem pessoas no futebol que, quando ela vai ali para dentro, eu sou o técnico do Lajadense e eu vou ser só o técnico. Às vezes não dá. Então o René, quando chegou no clube, ele já sabia: René, tu não vai ser só o executivo que vai levantar o telefone, vai ligar para a federação, vai ligar para o hotel. Não, tu vai ter que fazer algumas coisas que são mais fáceis de ser feitas. Por exemplo, tu vai ter que começar a passar algumas coisas tuas, da prática do futebol, daquilo que tu conhece, para o pessoal que está trabalhando dentro do clube e, além disso, fazer outras coisas. O René tem uma capacidade muito grande de visualizar um futebol mais além e de ser sabedor daquilo que os jogadores precisam. E, além disso, ele tem uma situação que talvez nem eu tenha, que é a negociação com outras pessoas em termos de atletas, de direções de clubes, de tu debater, de tu trocar ideia, de tu, às vezes, ser mais firme na hora de uma negociação. E ele colocou isso em prática, porque ele vivenciou muito o Brasil inteiro e até fora do Brasil. Tem outros profissionais que é da mesma área dele, que trabalham bem também, mas ele nos traz uma condição bastante diferente. E se nós formos ver, ele indicou um outro atleta, o caso é o Wendel, e isso nós temos que, quando se fala em valores baixos, a gente tem que ter alguém da capacidade do René para chegar a uma negociação e finalizar a negociação, que às vezes ela se torna muito mais difícil e às vezes inviável. Então, claro que o diretor precisa também fazer o meio de campo entre atletas e comissão técnica, mas no nosso caso aqui não precisava, porque eu estava toda hora, todo instante, junto com eles. Então, ele fez um grande trabalho. Para nós que trabalhamos na comissão técnica, é importante ter esse profissional. Claro que a gente sabe que ele trabalhou em outros clubes, ele deve também ser sondado por outros clubes. Se ele ficar aqui com nós, para nós da comissão técnica é muito importante. Mas mesmo daqui a pouco, se não tiver a permanência do René, ele vai acabar nos ajudando, até pela pessoa que é e por ter gostado do clube, entendeu? Então, a gente espera, claro, contar com ele também. Tem como manter boa parte desse elenco para a próxima divisão de acesso? Claro que é uma coisa, é uma outra situação que se trabalha, se conversa. Muitos clubes querem os atletas nossos, e uma quantidade grande, tá? O manter, tem alguns jogadores que se valorizaram e vão se valorizar bastante. Nós vamos pegar alguns que, de repente... Mas isso é uma coisa que, voltando atrás e em seguida respondendo essa tua pergunta, Moisés, eu estava desde lá do começo da competição afirmando a todo instante, a todo momento, que tinha um grupo na divisão de acesso que tinha condição de crescimento, que é o nosso. Aí o pessoal começa a analisar. Laterais de 20 e poucos anos, 2 zagueiros de 22 anos, 2 volantes de 23 anos, os atacantes de 22 e 23 anos. Então, tu tem a capacidade de crescimento. E tu acaba numa competição, num conjunto da obra, vendo que eles tiveram crescimento, se destacaram. E é uma coisa impossível não aparecer outros clubes atrás. Então, daqui a pouco o futebol é tão prático que tu ganha 800 mil, daqui 10 dias tu está ganhando 5, 6 mil, 10 mil. E aí depois, claro que nós queremos que todos voltem. E muitos deles vai ser feito contrato, pelo que eu tenho informação do próprio René e do presidente, vai ser emprestado, depois eles voltam e não tem aquela situação de queimar a ficha. Mas daqui a pouco nós pegamos alguns jogadores, vamos citar alguns exemplos, Ariel... o próprio Renan, Iago, Dadaut, Darlan, são atletas que saem do nosso clube agora para ganhar 8, 10 mil numa Série A. O clube não pode
numa situação adversa, acontecendo de trazer esse jogador de volta, o clube não vai poder pagar esse salário depois. Eu estou falando uma coisa que ela é muito mais do conselho administrativo, mas eu estou colocando um exemplo. Pode acontecer daqui a pouco o jogador sair, vai ganhar 10, vai despontar mais ainda, e começa a ganhar muito mais, e daqui a pouco quem tem que ganhar com isso também é o clube. Então nós temos diversos casos que eles podem tomar uma trajetória diferente. Eu queria contar com o grupo todo, claro, queria contar, mas agora eu também tenho que ter a habilidade e buscar no banco de dados algumas situações que daqui a pouco pode abrir uma lacuna e eu ter que substituir alguns atletas, mas bastante direcionado àquilo que nós tivemos. Talvez, no meu pensamento, um ou outro atleta um pouco mais cancheiro, para que quando a gente chegar na hora do mata-mata, eles vão dar a cara para bater e a gente consiga se fortalecer também em cima desse quesito dentro de campo. Eu ia perguntar exatamente sobre isso, né, Gelson? Porque na parte final, na reta final, quando ainda era possível buscar alguma reposição, né? Financeiramente, claro, a gente sabia e a realidade estava aí aberta para todo mundo, era muito difícil e não veio realmente, né? Aliás, ao contrário, né? Muitas equipes trouxeram, colocaram um pouco mais de experiência, outros um pouco mais de qualidade, e o Lajadense até perdeu jogadores por uma questão que a gente lamenta, né? Eram jogadores promissores, mas disciplinarmente vacilaram e acabaram saindo. Dentro desse planejamento também tem isso, essa possibilidade daqui a pouco, no meio da competição, também trazer um pouco mais de gente para a reta final? Isso nesse ano não teve, tá? Mas pode ter certeza que no próximo ano nós vamos estar abertos a esse tipo de situação. Se encaminhando todo esse trabalho e nós estando à frente desse trabalho, nós vamos tentar fazer uma situação de vincular alguns atletas para que a gente consiga começar a competição, porque nós não soubemos ainda qual é que vai ser o regulamento da federação, porque no ano passado poderia contratar 8 atletas que jogaram outras competições. A tendência é que volte ao normal a ser 3 atletas ou até eles abrir para 5. Então, na largada, nós já vamos ter que começar com um grupo que não tenha, a não ser a 3, a 2 de São Paulo. Mas daí depois nós precisamos preencher essa situação de um jogador um pouco mais experiente com alguns jogadores de um nível, eu não digo nem diferente tecnicamente, tá? Mas alguns atletas que eles possam agregar alguma coisa a mais ao grupo até na hora do comando, na hora de uma situação adversa, numa hora de tu jogar num campo adversário com um estádio cheio, para fortalecer um pouco mais. Isso não quer dizer que os jogadores e o grupo que estava aqui não vai adquirir esse tipo de experiência, porque só a rodagem vai fazer com que eles chegam a vivência, a experiência, o dia a dia, entendeu? E como nós tínhamos um grupo jovem, talvez se nós tivéssemos 1 ou 2 junto, que desse, que fica conversando todo dia, que vai para dentro de campo para conversar com o árbitro, porque nós também temos um entendimento, e tem uma coisa que eu gosto muito, eu gosto de ver o time produzir, eu gosto de me jogar. Eu gosto de ver um time jogar como jogou os 2 jogos contra o Cruzeiro, como fez alguns outros jogos. Mas tem horas que também nós temos que dar uma segurada, e nós precisamos desse tipo de jogador daqui a pouco, para cadenciar um pouco aquele jogador que é um pouco manhoso, que chega no árbitro toda hora. Então, tudo isso está sendo pensado, mas nós não podemos abrir mão de uma característica de alguns jogadores jovens que ele pode trazer um retorno também para o clube. Já tem um posicionamento da Federação Gaúcha quanto ao calendário para o ano que vem, porque esse ano a gente teve a divisão de acesso acontecendo no segundo semestre, né, Gelson? Ela deve começar em março ou abril, tá? Eu passei uma mensagem até para o Clóvis da Federação, eu até nem tinha falado com o presidente sobre isso, e o Clóvis me falou que nos próximos dias eles vão divulgar as datas corretas de quando vai começar. Como vai ser feito o acesso, vai ser feito o Gauchão Série A, aí vai ser feito o acesso e depois a Copinha, que o Lajadense vai jogar os 2, o acesso e a Copinha, e essas 2 competições elas precisam terminar, eu acho, até outubro e novembro, devido à Copa do Mundo. Eu acredito que se voltar ao normal como era anteriormente, vai começar no início de março. Se não, deve começar no mais tardar no início de abril. Mas eles vão passar as datas corretas do calendário para a gente. Bom,
passando isso, então, né? Divisão de acesso, projetando já o ano que vem, divisão de acesso, então, acontecendo provavelmente na primeira parte do ano, dando a possibilidade de jogar o segundo semestre. O segundo semestre ele pode ser importante em que sentido, Gelson? Eu acho a continuidade. Dentro de um clube nós precisamos da continuidade. Claro que nós temos uma condição de fazer o primeiro e o segundo semestre e tentar aliar as coisas, né? Daqui a pouco tu pode dar uma condição até para os atletas de tu, em vez de tu trabalhar 4 meses, tu vai trabalhar 8, 9 ou 10 meses. Isso é uma condição boa para que se continue em cima daquela situação, do objetivo que nós temos. E daqui a pouco de uma dificuldade de nós termos uma categoria de base. Nós poderemos entrar numa situação de copinha, de ter uma condição de avaliar alguns outros atletas, mas não deixando para trás uma situação de que daqui a pouco a copinha ela pode ser também um passo para a estruturação do clube, para o crescimento do clube, até visando uma situação de que nós estamos vendo agora aqui, de que quem for campeão vai para a Copa do Brasil. Não dá para deixar de pensar dessa forma, até porque vocês me conhecendo, quando nós fomos montar o grupo e o presidente falava para mim que nós tínhamos que botar um time na competição, eu concordei com isso, mas no eu aqui, eu digo, não, nós temos que montar um time, o time que nós montar, nós vamos ter que trabalhar para chegar. Isso é uma coisa normal, que se for eu no acesso e na Copinha também, nós vamos trabalhar para ser campeão da Copinha. Mas claro que também nós temos que ter aquele pensamento de daqui a pouco tu conseguir formar um ou outro jogador jovem que dê um retorno para o clube, mesmo na dificuldade que nós não temos a categoria de base. Então tem todo esse pensamento e eu acho que o Conselho Administrativo pensa que na reestruturação do clube, em cima daquilo que se vê com o apoio que está tendo das empresas, a gente consiga dar uma condição dessas pessoas ter o clube em movimentação o ano todo. Porque daqui a pouco tu vai estar apoiando o clube e aí tu tá com a tua marca e o clube fechado, isso também é ruim. Então o clube também acha, acredito eu, o Conselho Administrativo também pensa nisso, que é uma coisa que ela é um pouco ligada ao futebol. Eu acredito nisso, né? Então, para o clube é muito importante, para a reestruturação do clube é importante tu jogar todas as competições. Gelson, para falar um pouquinho sobre valores, a gente sabe que tu manter um clube em atividade é terrível, né? Eu falo em termos de números, principalmente no interior. Tu tem 40 profissionais, são 40 bocas todos os dias comendo, e a gente está falando aí de 6, 7, 8 refeições, o cara é do café da manhã até a janta, até a ceia, é viagem, é hotel, todo mundo precisa ser bem tratado, isso é importante no futebol. A organização do Lajadense esse ano foi uma organização assim muito especial, com muita qualidade, a gente acompanhou desde antes do pontapé até o último segundo, né, até o sofrimento ali quando o time não subiu. O Lajadense tinha um X esse ano para investir. O que está se planejando a partir de agora? Porque o Lajadense sabe que nem sempre, com pouco, tu vai chegar longe. Não é a lógica. Precisa ter 2x, precisa ter 3x. Quanto que a gente precisa melhorar em relação a investimento no futebol, na estrutura do futebol, Gelson? Eu acho que algumas coisas na estrutura do patrimônio, elas andam normal, elas vão evoluindo aos poucos, a gente vai cobrando algumas coisas, aí às vezes a gente sempre consegue algumas situações de gente que vai lá nos apoiar. Eu falo muito mais no material do dia a dia. A questão financeira, eu fui chamado um dia para o Conselho Deliberativo, junto com o Administrativo, para expor algumas situações, e ela vem em cima daquilo que eu volto a frisar a vocês, de que o nosso grupo tinha condição de crescimento com uma folha muito baixa, porque a nossa folha era a menor da divisão de acesso. Mas em cima de um crescimento de grupo, de um crescimento de clube e de uma situação de que daqui a pouco nós chegarmos ao nosso maior objetivo, teria que ter a consciência de um investimento maior, não absurdo. Tá? Mas eu acredito que o René já deve ter conversado com o Conselho Administrativo e já deve ter passado esse balanço, tanto se fosse para a Série A quanto se continuasse no acesso.
Eu acho que para nós começarmos a conversar e para as pessoas terem uma noção, eu acho que vai precisar duplicar o investimento dentro do futebol, porque era um investimento baixo e mesmo assim ele vai continuar sendo menor que alguns outros clubes. A gente chegava nos lugares, Filipinho, vários lugares que a gente chegava, ô Moisés, Felipe, o pessoal de Lajeado tá mentindo, né? Eles não estão investindo esse valor aí no futebol. Não, a gente mente junto com eles, é isso aí mesmo. O Lajadense está investindo pouco. Mas isso que tu falaste é importante. Eu não estou conseguindo alcançar, Gelson, com um investimento duplicado, que já seria bastante a mais, o Lajadense conseguir, depois da pandemia, das coisas voltarem ao normal, fazer um time tão competitivo como foi esse. Não sei se vai chegar ao dobro. Daqui a pouco tu vai ter que fazer mais que o dobro da folha do investimento. Essa é a preocupação, porque eu falava que muita gente reclamou da pandemia. Se eu for pegar a minha função na parte técnica, a pandemia nos ajudou. Porque nós pegamos alguns meninos que vieram pela oportunidade, que vieram pela parceria. Para retomar. Para retomar, por morar junto com os outros parceiros na concentração, e acabou a coisa se fortalecendo e dando certo. Eu não tenho como afirmar que se nós fizermos esse tipo de trabalho, ele vai dar certo de novo sem um investimento um pouco maior. Mas o Conselho Administrativo, através do presidente, eles estão conscientes nisso. Porque se eu for citar um exemplo para vocês aqui, nós pegamos o Passo Fundo com uma folha de 120 mil por mês na última rodada, estava decidindo para não cair para a terceira divisão. Entendeu? Então nós estamos atentos a isso, até porque nós colocávamos, nossos jogadores se valorizaram muito. Não é um absurdo, daqui a pouco, um jogador que jogou com a gente aqui ganhando 1.000, e daqui a pouco na próxima competição ele vai acertar por 2.000, a gente pode achar que ele está ganhando pouco. Para começar, ele está ganhando pouco. Claro que vai ganhar as despesas todas, mas ele é um jogador que dobrou. Jogador que estava ganhando 1.000 vai vir por 2.000, ele dobrou. Só que também nós temos que tomar um cuidado que dificilmente nós vamos conseguir trazer de volta um atleta que está aqui no acesso com nós, se projetou, vai jogar por uma competição de Série A por 5.000, está vinculado ao clube e ele vai voltar para cá. O clube não vai conseguir pagar os 5.000. Agora cabe uma conversa para ver se o atleta vai querer jogar o ano todo, vai estar empregado o ano todo, vai estar na vitrine por um salário menor. Eu acredito que nesses casos a gente consiga. Muitos atletas podem retornar devido a esta condição na hora de uma negociação, mas a gente sabe que é difícil. E nesse alto ou baixo investimento que nós estamos falando, Moisés, para fazer uma conta rápida, eu encontrei muita gente na rua que, às vezes, na hora de uma discussão, ou de falar de futebol, ou falar de estrutura de clube, eles querem debater. E aí eu fiz uma conta rápida para 2, 3 pessoas. 30 pessoas tomando café, almoço e janta. São 90 refeições por dia. 90 refeições por dia, às vezes 30 no mês, são 27. Eu fiz uma conta rápida. Vamos botar R$10 por refeição? São R$900 por dia de refeição. Isso nós tirarmos o bolo, o café, o iogurte, o lanche. E eu não estou contando nem com lanche de viagens, com logística de viagem. Então eu fiz uma conta rápida, 90 refeições por dia dentro de um clube que é igual ao nosso. Chegar no fim do mês é R$27 mil. Entendeu? Ô, Gelson, eu sei que está um pouco distante ainda, né? Por mais que o planejamento já esteja acontecendo, né? Não dá para adivinhar o futuro, mas já dá quase para ter uma certeza que a divisão de acesso do ano que vem, ela vai ser de um investimento ainda maior por parte dos clubes e de uma dificuldade ainda maior para o acesso também, né? Porque muita gente boa subiu, né? Santa Cruz e Gaúcho, acredito que são equipes com bom potencial, né? E quem desceu vem forte também, né? Se for mantido o mesmo regulamento e a mesma estrutura que está sendo feita, nós vamos pegar a nossa chave aqui. Lajadense, Guarani de Venâncio, Santa Cruz e Avenida, Inter de Santa Maria, Pelotas, São Paulo de Grande e São Gabriel. E esse ano também, eu não pensava dessa forma. Não dá para te fazer cálculo de quem vai cair, quem vai classificar, quem não vai classificar. Nós tínhamos... O primeiro objetivo era não cair para a terceira divisão e nós chegamos na semifinal. Então, nós temos que, em cima da visão do futebol, nós temos que separar esse tipo de situação. Nós vamos fazer um time para não cair? Não. Nós vamos fazer um time para chegar.
Cabe quem está comandando o futebol montar uma situação em cima do orçamento que a direção vai nos propor de fazer um time competitivo, porque os clubes vão vir forte novamente. É que ficou uma certeza, né? A régua, aí falando do clube lajadense, né? Ela subiu, né? Quer dizer, o torcedor, ele comprou a ideia e tinha que comprar, porque sabia que dificilmente financeiramente conseguiria competir com outras equipes, mas depois que tu chega da forma como o Lajadense chegou, logicamente que ano que vem o torcedor quer pelo menos repetir, né? E nessa compra de ideia aí que tu falaste, a responsabilidade minha do departamento de futebol ela ficou maior. Por que nesse ano, com um monte de meninos ganhando 1.000, 1.500, 2.000, alguns atletas até ganhando menos, vocês conseguiram chegar à semifinal e teve ali, por alguns erros de arbitragem não subiu, e agora, então nós temos já, se dorme, mas a responsabilidade nossa ela aumenta. Vocês sabem que eu preciso, eu não falo nem, eu não tenho isso comigo de deixar uma marca no Lajadense. Eu quero fazer com que o Lajadense, se eu tiver realmente à frente do clube, eu quero que o Lajadense seja um grupo vencedor, que chega a uma Série A, mas junto com a Série A que o Lajadense consiga dar uma estabilizada, que a gente consiga ter a força não só do futebol, mas que a direção consiga ter a força e a ajuda da comunidade para conseguir levar o clube mais adiante e não virar daqui a pouco sobe, desce, entendeu? Como a gente sabe, tem alguns. Mas nós temos que ter uma avaliação também que, independente de chave ano que vem, tem equipes aí que estavam jogando futebol gaúcho, então tem equipes muito bem estruturadas que vão fazer um investimento maior. É ano político. Eu acredito que ano que vem é ano político. Nós vamos pegar aí daqui a pouco o adversário, o Pelotas. O Brasil vem numa decadência, o Pelotas vai querer subir um pouquinho. São Paulo de Rio Grande não fez campanha boa, chegou, claro, ao mata-mata, mas se organizou para fazer uma campanha melhor. Nós vamos ter o clássico Avenida e Santa Cruz, isso vai ser uma competitividade entre eles na cidade, que na situação normal de competição vai trazer dificuldade para nós, porque eles vão montar coisa boa, entendeu? Então tem que se preparar para tudo isso. E para se preparar para tudo isso dá trabalho, não é uma coisa de um mês para o outro. Nós temos que já, se eu ficar na cidade, se não aparecer nada para mim trabalhar na Série A e eu tiver que ficar planejando, nós vamos ter que trabalhar direto. Final de ano, vira o ano, porque quando você vê já tem que começar a trabalhar de novo. Vamos lá, Filipinho? Senão a gente fica até amanhã, né, com o Gelson, né? Questionamentos tem uns quantos ainda, né? Não, a gente não gosta de conversar, né? Mas é que o Gelson já está na nossa pauta aí para os próximos dias também, né? Claro, com certeza. Isso aí. Pois é. Não vamos gastar tudo hoje também. Não vamos gastar todos os chumbos. Tu tem algumas tarefas aí, Gelson. Tu é nosso embaixador, viu? Segunda e depois lá no dia 16. Dia 16 de dezembro, né? Dia 14 também. E dia 14 também? Tem a Sertel. Perfeito. Final do ano agora é época de um shopping bem gelado. Bem geladinho. Nós temos que tomar alguma coisinha também, né? Trabalhamos bastante, né, Gelson? Isso aí. Bom falar contigo, Gelson. Parabéns pelo trabalho. A gente está aqui para questionar, para dialogar, para conversar, para levar principalmente muita informação para o torcedor, mas também para reconhecer tudo aquilo que foi feito, e foi muito bem feito o trabalho. A gestão do trabalho foi muito bem feita. Isso é importante. A gente esquece, não subiu, que coisa, mas foi muito bem conduzido o trabalho. Acho que começa lá em cima no presidente e para no roupeiro. Não tenho dúvida. As pessoas que estão trabalhando lá dentro do clube são fantásticas também. E eu tenho a minha maneira de conduzir, de conversar com as pessoas e de aglutinar bastante. E as pessoas que trabalham dentro do clube sentiram isso, tá? Mas nós agradecemos a vocês também, mas eu acho que essa convivência, essa divulgação, é todo instante, a toda hora. Não dá agora, porque o Lajadense caiu fora, nós pararmos de falar em Lajadense. Nós precisamos do apoio de vocês também, até porque a comunidade viu e vai ver muito mais trabalho. Então, a gente agradece sempre a vocês. A gente procura tratar vocês da melhor maneira possível. A gente vê aí nos grandes centros, às vezes, pessoal do futebol com imprensa estão sempre se cutucando. Aqui não aconteceu isso, mas não aconteceu não porque a gente fez uma grande campanha. Eu acho que a gente conseguiu conduzir num nível muito elevado, tanto na condição de profissionais da imprensa, que é vocês,
E a gente espera também, claro, contar com esse apoio e eu espero também não estar toda hora aqui, que venha outras pessoas também no Clube Esportivo Lajadense, mas nós vamos continuar nessa caminhada. O nosso trabalho ele é direcionado, honesto, a gente trabalha porque a gente também quer vencer e tomara que no querer vencer a gente consiga vencer junto com o clube que nos formou. Tá aí o técnico do Lajadense, Gelson Conte, conversando comigo e também com o Felipe Schmidt aqui no Esporte Grupo Independente. Vamos puxar o carro e na sequência a gente volta com mais conteúdo aqui no nosso canal.